Nessa pequena mentoria de licitações e contratos administrativos, eu quero deixar aqui um alerta para pregoeiros e para licitantes. Pregoeiros, como também agentes de contratações, e o licitante. O que eu quero falar? Qual o conhecimento que eu quero passar para vocês? Fundamentado no artigo 11 da Lei 14.133 de 2021 e fundamentado no artigo 18 também da Lei 14.133 de 2021. Em ambos esses artigos, quando a gente estuda conjugando os dois, a gente aprende coisas valiosas, que, no meu ponto de vista, as pessoas não estão percebendo. Essa ficha ainda não caiu, embora a lei já tenha aí, vai fazer 4 anos de publicada e de aplicada. E as pessoas não estão percebendo. Uma questão cultural, inclusive, isso é uma questão cultural. Por causa de anos se fazendo com uma ideia as licitações, e agora, para eliminar essa cultura, talvez leve um tempinho, mas eu já estou alertando. No artigo 11, você verifica que lá está escrito qual é o objetivo do processo licitatório. O objetivo, ele muda de configuração a partir do momento em que ele associa o preço ao resultado. Ok? Preço ao resultado. Querendo o legislador estabelecer que a administração pública não está atrás de xepa. Por quê? Porque temos uma sociedade para atender suas demandas sociais. E você não consegue atender demandas sociais com produtos, serviços e obras de péssima qualidade. Então o legislador inovou nesse ponto, nessa abordagem, em que a licitação não é a xepa de uma feira. Então ele chama atenção. Proposta mais vantajosa não é aquela exclusivamente com o menor preço. Proposta mais vantajosa uniu esses dois aspectos. Menor preço com bons resultados. Isso que é hoje a proposta mais vantajosa. E o pregoeiro fazendo um pregão e o agente de contratação fazendo uma concorrência não pode perder de vista esse objetivo. Porque planejamento sem objetivo e sem geração de resultado não vale nada. Aí você vai para o artigo 18, ele diz que a fase preparatória é exatamente o planejamento. Então, quando eu combino o artigo 11 com o artigo 18, eu estou falando de planejamento com objetivo e metas para serem alcançadas. Logo, eu estou falando de bons resultados. Então, fica esse alerta. E outra coisa que nós precisamos trazer para esse cenário, e aí falando diretamente com gestores e fiscais técnicos e administrativos de contratos, e falando com quem elabora a fase preparatória, quem quer dizer, quem elabora os instrumentos da fase de planejamento, tem que ter em mente planejamento com foco em objetivo e resultado. Por quê? Lá na execução do contrato, a lei estabelece a obrigação do gerenciamento contratual a avaliar o contratado. Então, se eu estou falando de avaliação do contratado, significa que o resultado que deve ser gerado mediante a proposta apresentada deve ser um resultado bom, porque senão esse licitante, futura contratada, será mal avaliada e isso vai complicar a vida dela nas futuras licitações. Por outro lado, eu trago também na conjugação dessa análise sistêmica da Lei 14.133 de 2021 a questão da qualidade antes do julgamento da proposta, que pode se dar através de, por exemplo, apresentação de produtos para fazerem a avaliação, a chamada amostra. E diz a lei também que se esse produto entregue viesse caracterizar como de baixíssima qualidade, a administração pública pode alijar essa marca, esse produto, nas próximas licitações. Então, fechando aqui
toda essa combinação sistêmica de interpretação da lei, nós concluímos que julgamento da proposta deve priorizar a capacidade de gerar resultado. Não interessa mais a administração pública comprar simplesmente porque é mais barato, porque a administração pública não é uma feira no horário de xepa. A administração pública tem que priorizar qualidade. Por quê? Porque ela está ali para gerar bons resultados na prestação do serviço público. Você já imaginou produto de baixíssima qualidade, baixíssimo desempenho no atendimento de uma emergência de um hospital público? Num CTI? Você já pensou o que isso vai acarretar? Você está colocando, inclusive, vidas em risco. Tá ok? Então, isso aqui fica aí uma mentoria, fica aí uma advertência, fica aí um alerta. Porque se o licitante, futuro contratado, poderá vir a ser penalizado por produto de baixíssima qualidade, da mesma forma o pregoeiro ou o agente de contratação pode vir a ser responsabilizado em um processo de apuração de responsabilidade. Por quê? Porque a lei disse para ele analisar se aquela proposta era capaz de gerar resultado satisfatório. E se ele colocou na cabeça, pela cultura de anos atrás, de décadas, que pregão é só preço, é só menor preço, ele pode vir a responder por isso sim. Então fica aqui esse alerta, fica aqui essa pequena mentoria. Você licitante, você pregoeiro, você agente de contratação, você gestor e fiscais contratuais. Forte abraço, voltamos em outra oportunidade com uma nova mentoria.